Meus irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz e com todo o seu amor. Estejamos todos com Deus. Bem, o nosso assunto de hoje, da nossa palestra, será os motivos da resignação, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12 e 13. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 5, é o mais longo de todo o Evangelho, de todo o livro. Discerna várias temáticas. As causas das aflições, as causas passadas e as causas atuais, o esquecimento do passado, fala dos motivos da resignação, e é um capítulo bastante longo, suicídio, loucura. Nós hoje vamos nos atermos sobre os motivos da resignação. Para a gente fazer um pouco do cenário de como estamos na vida, habitantes que somos do planeta da planeta Terra de provas e expiações, um planeta de provas e expiações, onde seus habitantes são espíritos retardatários, né? Daí se explica o porquê da dor, né? Que é patrimônio comum a todos os homens que estageiam, que fazem o estágio temporário neste planeta Terra, em busca de planetas mais avançados, em busca de voos mais altos, em busca da sua perfeição. E então, a gente ainda continuando um pouco desse entendimento em que cenário da vida nós nos encontramos, quem somos? Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, mas com o germe da perfeição. Então, nós temos o DNA da divindade. O DNA da divindade está conosco. Então, no capítulo do livro da Fonte Viva, o livro Fonte Viva, capítulo 30, Emmanuel nos diz claramente que temos o gene da divindade. Estamos em Deus, o quanto nós estamos em Deus, o quanto Deus está em nós. Então, esse é um capítulo muito bonito do livro Fonte Viva, que intitula-se Educa. E aí a gente segue nessa abordagem, né, onde nos encontramos, no momento, em entender esse cenário da nossa vida, como espíritos aí criados simples e ignorantes, ainda muito apegados às paixões, onde o bem já fica um pouco mais recuado e o mal predomina. Somos ainda espíritos aguçados pelo ópio, né, das nossas fraquezas e das nossas imperfeições, como o orgulho, as paixões, a inveja, o ódio. Então, estamos nesse processo. Então, encarnamos mais uma vez neste plano, tendo como a nossa missão evoluirmos. Né? Então, a gente volta à questão 132 do Livro dos Espíritos também, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo da encarnação. E a espiritualidade superior nos diz claramente: Deus vos impõe a encarnação como um método de evolução, de perfeição. Mas, para isso, precisamos passar pelas vicissitudes da vida. Precisamos passar pelas vicissitudes corporal, da vivência corporal. Ou seja, temos que encarnar para podermos aí, quando Jesus na sua bondade, como Deus na sua bondade de Pai maior, Ele nos impõe a encarnação. Porque sabe, é um determinismo divino. Ele sabe da nossa necessidade, né? Dessa nossa criação primária de simplicidade, de ignorância, mas que tenderemos a evoluir, quer queiramos ou não. Então, nenhum espírito fica fadado a não progredir. Muito pelo contrário, poderemos retardar um pouquinho, mas todos nós iremos avançar no nosso progresso, a depender da nossa vontade, a depender das nossas escolhas. E aí a gente continua a buscar, né, essa evolução intelecto-moral dentro desse planeta de provas e expiações, onde a única fatalidade para todos nós é a lei do progresso. Como nos incube Jesus. Ele deixa para nós essa incumbência. Então, nós
Espíritos já estagiamos por todos os reinos, do mineral, ao vegetal, ao animal, e a partir do nominal, quando um princípio inteligente vai aí passar a encarnar, ele já vai com um potencial de conhecimento, usando o seu livre-arbítrio, bom senso e razão, e a partir daí, nessa busca incessante dessa evolução espiritual. Então, estamos aqui neste planeta, ainda arraigado, ainda muito ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, mas não, cada um ao seu tempo terá que trabalhar para que esse progresso ocorra, porque essa é a nossa predestinação, evoluirmos, sempre. E aí, quando Kardec faz essa pergunta, que já seria 166, e quando não consegue numa evolução, se o espírito se depurar a ponto de alcançar aquela perfeição máxima, e a espiritualidade responde, vão ser impostas provas para que ele chegue a essa perfeição. Aí a espiritualidade não nos diz que é expiação. Expia quem tem débito, prova quem está em processo de aperfeiçoamento, porque o já perfeito não precisa ser mais provado. Então, enquanto estivermos nesse processo de evolução, vamos ter as nossas provas, que normalmente, como sabemos, temos esse conhecimento a partir da doutrina, é um pacto que fazemos com a espiritualidade amiga, ainda no mundo espiritual, para virmos nos melhorar, fazemos essa pactuação de que provas desejamos passar para alcançar essa evolução. Muitas vezes esse programa reencarnatório ele é um pouco modificado, a depender da nossa necessidade, do nosso merecimento, do nosso intuito de passar por aquela prova de uma forma em que não fraquejemos. Então, essa ajuda da nossa equipe espiritual, responsável pelo nosso processo reencarnatório, assim como a espiritualidade superior, tudo imbuída nesse nosso progresso, está ali a nos amparar. E uma vez tendo essa necessidade, nós tivermos esse merecimento, essa programação reencarnatória, ela pode ser adaptada. Sim, a depender de tudo isso. Merecimento, empenho de cada um de nós em vencer aquela prova, se acharmos que vamos fraquejar, mentalizemos a espiritualidade, os nossos mentores, essa ajuda, essa compreensão da nossa ainda imperfeição e da nossa ainda incapacidade moral. Mas teremos sempre essa ajuda, estaremos sempre com essa assistência, sim. E aí, avançando um pouquinho, no Livro dos Espíritos, na parte 4 do capítulo 1, de Penas e Gozos Terrestres, quando Kardec faz a pergunta, a espiritualidade, a pergunta 920, onde pergunta Kardec, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A espiritualidade é muito incisiva. Não, visto que a vida foi dada como prova ou expiação. Como já dissemos, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Já temos esse conhecimento dentro da doutrina. A expiação é aquele débito que nós contraímos e continuamos ainda recalcitrante naquele conhecimento e precisamos retomar para melhoramento da humanidade. Na questão 167, quando Kardec também pergunta quais os objetivos da reencarnação, aí já seria a reencarnação, porque na questão 132 seria da encarnação, objetivo da encarnação. Nessa 167 ele pergunta, e qual o objetivo da reencarnação? E a espiritualidade responde, progresso da humanidade, expiação. Sem isso não haveria justiça divina, Deus, na sua bondade infinita, não deixa que nenhuma ovelha do seu rebanho se perca. As oportunidades são dadas tanto quanto necessitarmos, em forma de novas encarnações, de um número de limite que não existe, é individual para cada um de nós, a depender das nossas próprias escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Quanto mais nos aproximarmos dessas leis divinas, quanto mais nos afastarmos das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, vamos ter mais possibilidade de ser felizes enquanto podemos aqui na Terra, pois sabemos que o planeta Terra ainda não é um planeta ditoso, nem um planeta feliz. Mas aqui, como diz a espiritualidade, depende de nós amenizar os males e ser feliz na Terra o quanto pudermos ser. E aí, resignação, meus irmãos. Essa palavra ela tem uma etimologia
uma etimologia latina, não é? Resignare, muito utilizada na época da parte contábil, mas no dicionário, resignar. Esse ato ou efeito de resignar-se à vontade de alguém ou a uma renúncia, né? A um lugar ou a alguma coisa ou uma função, seria essa aceitação sem revolta dos sofrimentos durante a nossa existência corporal. Vimos que na questão 132, para evoluirmos, quando Kardec perguntou o objetivo da encarnação, precisamos passar pelas vicissitudes do mundo corporal, né? Para podermos aí chegarmos à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Aí, né, fica à mercê de cada espírito essas escolhas, as suas escolhas através do uso do seu livre-arbítrio. Então, resignar é aceitar determinada situação ou emoção sem revolta, sem desespero, sem reclamação, com paciência, com fé em Deus, procurando entender as causas daquelas nossas aflições, daquelas nossas dores. Quem não há que se pergunte, por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor são tão difíceis? Quantas vezes nós já dissemos isso, né, meus irmãos? E escutamos também. Por que meu vizinho é tão sorridente? Por que o jardim dele é muito mais verde do que o meu? Então, analisando essas questões, né, questão da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos exorta a resignação, é que a gente vai começando a entender por que resignar. Quais são os motivos da resignação, tão bem explicado por Kardec no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no seu capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em uma pequena introdução do capítulo 5, no seu item 12, Kardec nos faz uma ressalva. Eu vou fazer uma leitura justamente do pedaço desse capítulo. Ele diz, né, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores deste mundo são as dívidas das vossas faltas do passado. Então, essas dores que sofremos hoje, né, devemos entendê-las. Se não encontramos a causa nessa encarnação, com certeza essa causa estará em encarnações passadas. Então, teremos que suportar nessa passagem nossa pela Terra, enquanto estivermos por aqui, né, nos poupando de séculos de sofrimento para a vida futura. Então, entendermos, não nos revoltarmos, não é nos acomodarmos, né? A gente vê aqui que resignação tão bem explícita, tão bem implícita nas bem-aventuranças de Jesus, condiz plenamente com que a doutrina nos ensina e nos orienta, né? Que devemos submetermos às leis de Deus. São as leis que regem o universo. Nós não poderemos estar fora das leis de Deus, nos afastarmos, né? Ele, como absoluta perfeição, causa de tudo que existe, não comete erros nem enganos, né? Totalmente imparcial. Então, suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à verdadeira felicidade e que nos faz progredir sempre, né? Embora possamos admitir que essa interpretação da resignação seja uma aceitação passiva, mas a gente pode interpretar como uma submissão racional, uma submissão lógica, ativa, né? Quando a gente se sente seguro e confiante no Pai Criador, né? Deus como nosso Pai Criador. E a gente começa também a fazer aí uma diferenciação entre resignação e acomodação, meus irmãos. Ficar parado e deixar que as coisas aconteçam é estar acomodado. Vivemos como a música da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Não é mais ou menos essa letra? Então, eu sei, e nada pode mudar. Então, Jesus não quer, Deus não quer isso para nós. Seus filhos tem o gene da divindade, temos o nosso progresso já pré-determinado, só depende de nós. Nós não podemos nos acomodar com as nossas aflições ou nos revoltarmos, muito pelo contrário. Nós temos que enfrentá-las com coragem, com fé, com paciência, entendendo que aquelas nossas dores são passageiras, somos espíritos imortais. Então, a resignação é uma aceitação dinâmica, cujo limite é não parar de trabalhar no processo. Eu vou enfrentando minhas dores, eu vou enfrentando minhas aflições num processo ativo,
Eu não vou ficar sentado esperando que aquela dor, aquela aflição me consuma, eu vá vivenciar aquilo de uma forma doentia. Jesus nos concede essas oportunidades para que nós realizemos a nossa transformação e saia dessa existência melhor do que entramos. E sabemos, meus irmãos, que tudo tem um motivo. Nada acontece por acaso. Estamos regidos pelas leis da divindade. As leis de amor, justiça e caridade, a lei de ação e reação, a lei do progresso. Então, essas vicissitudes, elas podem ser vistas sob dois ângulos. Aquela vista como durante a encarnação atual, quando a gente começa a refletir, fazendo algumas indagações. Em caso de doença, será que não me descuidei um pouco da minha alimentação, sabendo que sou hipertenso, que sou diabético, que tenho um processo de úlcera gástrica? Vou cuidar um pouco mais dessa minha alimentação. Então, para que a enfermidade do corpo físico não aconteça, eu tenho que ter esse cuidado com o meu corpo físico. Do mesmo jeito que eu tenho que ter cuidado com minha alma, para que nós, o espírito continue no seu processo de evolução e não adoeça, temos que também tratar a nossa alma. Com bons, com atitude ao bem, com evangelho, seguindo o código moral, que não existe um outro igual que não seja o evangelho do Mestre Jesus. Então, tratemos do nosso corpo físico, mas cuidemos também da nossa alma. Então, em caso de confronto, um filho nessa encarnação que está encaminhado para o vício, será que dei a devida atenção? Será que não fraquejei no momento, não deixei resistir até a última? Aí a nossa responsabilidade começa a pesar. Se resistimos, se estivermos ao lado desse jovem, desse adolescente, e quanto pudermos, no limite das nossas forças, enquanto pais, enquanto mães, a gente vai percorrer o caminho com eles. Então, essa escolha, lógico, dói, é sofrida, mas estamos ali juntos. Então, essas vicissitudes da encarnação atual têm também um motivo. Então, conforme desentendimentos familiares, será que não fui tão rude, com meu cônjuge, com a pessoa com um familiar, aquele familiar que você acha que é um pouco intransigente, que está ali naquele contexto, mas já vimos que a doutrina nos explica isso, que o contexto familiar em que estamos inseridos é aquele que precisamos evoluir. Evoluir nas nossas maiores virtudes, que é o perdão, o amor, a paciência, a resiliência. Então, tudo nos faz evoluir. A reencarnação não tem endereço errado, meus irmãos, sabemos bem disso. Devemos florescer aonde formos plantados. Então, é naquele contexto familiar que precisamos buscar a nossa evolução. Tendo em vista a encarnação passada, não encontramos uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar à encarnação passada, mas sem precisar fazer nenhuma reagir ou fazer tentar ver como foi as nossas vidas passadas, porque às vezes a gente vai se ficar mais desiludido do que fomos. A gente acha que sempre foi rei, rainha, majestade. Então, essas encarnações passadas a gente tem uma ideia, nem precisa fazer essa transgressão, meus irmãos, com um pouco do nosso conhecimento, sentindo que esses sofrimentos e essas aflições não são das causas atuais, com certeza vêm de causas anteriores, e são frequentes por faltas cometidas. Se fui duro, desumano, poderei vir ser tratado com desumanidade numa encarnação atual. Se fui orgulhoso, poderá também passar por situações humilhantes, e assim vários exemplos. Se fui avarento, egoísta, fiz mau uso da fortuna em encarnações pretéritas, virei privado para poder ter condições de trabalhar, que é uma prova muito difícil de concluir, que é da riqueza muito mais do que a pobreza. Então, se for um filho mau, poderei sofrer também sofrer dos nossos próprios filhos esse tipo de comportamento. Então, para todas as nossas aflições tem um motivo.
O sofrimento, ele não é imposto por Deus. Constitui uma lei para cada criatura. E essa duração e intensidade está na estrutura evolutiva desse espírito, nas resistências morais, na característica de cada estágio espiritual de cada irmão. Então, tudo tem, a duração, ela tem um tempo determinado, não é? E a gente na questão 1003, quando Kardec também pergunta, a duração do sofrimento é arbitrária ou está gerida por alguma lei? E a espiritualidade responde: Deus rege as leis do universo, né, em que toda a sabedoria e bondade se revelam. Então, estamos regidos pelas leis de Deus. Então, não precisamos, como já dissemos anteriormente, fazer nenhuma necessidade de regressão de vidas passadas para entendermos os motivos das nossas dores. A nossa própria percepção nos conduz o que fomos, dando razões aos nossos sofrimentos, pelo menos entendimento dos nossos sofrimentos presentes. Já vimos que na questão 132 do Livro dos Espíritos, as vicissitudes, passar pelas vicissitudes da corporal, é importante para que alcancemos a perfeição. Como nos diz a espiritualidade e responde a Kardec, que o objetivo maior da encarnação é alcançarmos a perfeição. Deus nos impõe a encarnação para que alcancemos a perfeição. Mas para que essa perfeição aconteça, nós alcancemos a perfeição, precisamos passar pelas vicissitudes da vida corporal. E aí, para uns, missão, para outros, expiação. Então, se essas vicissitudes derivam de uma causa justa, se Deus é justo, bom e misericordioso, justa há de ser também a causa. Então, nós, tendo esse entendimento, vamos entender por que motivos teremos que ser resignados, ou teremos que resignar. Né? Então, a gente vai ver aqui que as provas, na questão 66, que para nos depurarmos, se não alcançarmos aquela perfeição, que normalmente não acontece em uma só encarnação, né? A não ser Jesus, que era um espírito já puro. Então, as provas têm essa necessidade de exercitarmos a inteligência, né? Chegarmos à paciência e à resignação. Então, para que possamos resignar, né? Precisamos desses conhecimentos, que as nossas aflições, que as nossas dores ou os nossos sofrimentos têm uma causa. E a causa, se o efeito existe, a causa também é uma causa justa. Se considerarmos Deus, consideramos aqui Deus como Pai de bondade, amor e misericórdia, a causa é justa. Então, André Luiz nos diz que a resignação tem o poder, tem o impacto, tem de anular o impacto do sofrimento. Então, o resignado é aquele que consegue, com a resignação dinâmica, ele vai enfrentar aquele problema com muita atitude corajosa, de enfrentamento, de não revolta, encontrando aí essa paz que se dá a partir desse enfrentamento, que é um processo valioso de você conseguir enfrentar aquela dor de forma dinâmica, corajosa e confiante em Deus. Porque sabemos que existe um motivo para aquilo. Não estamos passando pelo sofrimento à toa, porque a dor não é punição. É um excelente mecanismo da vida a serviço da vida. Então, a dor é a lei de equilíbrio, é uma lei educativa. Sabemos que não é a melhor professora, mas ela é a principal educadora para todos nós. E faz parte desse processo evolutivo de todos nós que estagiamos pelo orbe terrestre, rumo a planos mais elevados, como já dissemos, temos o germe da perfeição e temos o gene da divindade. Então, essa resignação dinâmica faz com que nós renovemos, né, possamos remover a causa daquele sofrimento, avançando para o processo de solução. Então, esse equilíbrio mental e moral diante do sofrimento é muito positivo. Então, a oração, a consciência de que estamos protegidos, temos um Pai que está ali amoroso a nos amparar, temos uma espiritualidade toda a nos amparar, a nos intuir, né, os nossos mentores. Então, conseguimos sermos orientados de maneira correta. Então, e reconhecermos na condição de espíritos imortais também. Se nessa encarnação não formos capazes de resolvermos os nossos sofrimentos, esses sofrimentos são passageiros, porque a vida terrena é passageira.
A gente sabe que nós somos espíritos imortais. Então, esse sofrimento, quando a gente se distancia um pouco da lei do amor, das leis de Deus, ele se sobrepõe. Quando a lei do amor, ela rebaixa um pouco, sobrepõe este sofrimento. Mas tanto o sofrimento como o amor são mecanismos de evolução. Então, quando a gente se afasta um pouco do amor, a dor se apresenta, né? Então, na questão 614, quando Kardec também pergunta, não é, que a única coisa que nos leva à felicidade é a lei do amor. Então, Jesus não quer que nós soframos. A gente não tem que chegar pela dor. Chegar pela dor é uma escolha nossa, porque todo sofrimento, sempre a raiz de qualquer sofrimento vem do espírito, vem do nosso espírito. Né? Aquele jargão que a carne é fraca, já para a doutrina espírita explica muito bem que, na verdade, essa fraqueza moral é do nosso espírito e não da carne. Então, esse sofrimento é uma via de redenção espiritual em face do nosso incompleto desenvolvimento moral. Né? Então, a terapia, esse sofrimento, não deixa de ser uma terapia para a humanidade. Estamos passando por um processo atualmente dessa pandemia, a humanidade toda em bastante sofrimento, com desencarnes, com sofrimentos, com sentimentos muito de temor, de medo, né, pelo novo, pelo inesperado, mas não deixa de ser um progresso para a humanidade. Quantas pessoas também, aí durante o processo da pandemia, não se chegaram mais ao lar, não visualizaram aquele filho que precisava de um suporte da esposa, do esposo, da constelação familiar que já estava desfacelada, né? Muito conectada virtualmente, mas pouco na parte humana, né? Pouco se conhecia. Às vezes, no mesmo ambiente familiar, várias pessoas se conectando pelo celular. Onde o diálogo, a refeição em família, o sentar à mesa, isso já quase não existia, meus irmãos. Então, toda essa pandemia, com certeza, vai deixar um legado para todos nós, né? Que precisamos ter esse tempo para a família, precisamos estar conectados com os nossos. Queres mudar o mundo? Já dizia Maria Teresa de Calcutá, comeces na tua casa, comeces na tua família. E quantas situações não foram vistas de uma maneira que até já tivesse acontecendo, quantos adolescentes metidos na droga, não é, por falta de um apoio, às vezes a gente aqui não, mas a parte estava muito, esses adolescentes, as crianças mesmo, não é? A terceirização da educação dessas crianças. Então, os mães não sabiam, porque as crianças passam um dia na escola. A gente às vezes questionava alguma queixa dessa criança e a mãe ficava sem saber. Né? Quando não pergunta a escola ou pergunta a babá, aquela pessoa que terceiriza a criação e o cuidado daquelas crianças. Então, esse contexto familiar, que às vezes a escrava das mães, vou enlouquecer com esses meninos o dia todo em casa. Mas será que aquele suporte não era necessário? Né? Com certeza foi muito necessário, para que essas crianças se sentissem mais amparadas, mais amadas, né? No todo, nesse contexto familiar, que isso já estava quase totalmente, a gente tem exemplos muito, não é? E que essas crianças estavam muito afastadas desse amor, do ser, do aconchego, era muito ter. Né? A criança tinha um tablet, tinha um computador, mas não tinha amor. Né? Como diz o nosso irmão Rossando Klinger, essa dualidade daquela educação patriarcal para a educação moderna, há um hiato muito grande. Né? Sabemos que o meio termo é muito difícil, mas na patriarcal existia o respeito, né? Existia as regras. Aqui, na atual, ela é muita liberdade, né? É terceirização disso aí. Só abrir um parêntese na necessidade do que a gente precisava estar mais junto com os nossos familiares, né? Vindo a necessidade de cada um. E aí, só a gente abrindo aqui um parêntese também no capítulo 19, ainda falando sobre a nossa evolução, o nosso percorrer montanhas desse nosso processo evolutivo, André Luiz nos diz na Evolução dos Mundos, no capítulo 19,
porque o progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto a recuperação ou a expiação pode ser consideradas como a mesma subida, devidamente recapitulada através de embaraços e armadilhas e espinheiros que nós mesmos traçamos, que nós mesmos criamos. Então, esse processo evolutivo, ele depende muito das nossas escolhas, em aprendermos, em tentarmos evoluir, melhorarmos as nossas ações, os nossos sentimentos, o trabalho no bem, seguir o Evangelho de Jesus, para a gente amenizar, sobrepor o amor em detrimento das nossas dores. Então, a dor, às vezes, ela vem realizar a obra que não foi possível o amor edificar. Sabemos que o amor, ele dulcifica, mas estamos muitas vezes esquecidos dessa lei do amor, que é a lei que rege, né? Jesus tinha uma licenciatura plena no amor. E nós precisamos seguir o exemplo, ser imitadores do Cristo, na lei do amor, nessa faculdade do amor. Sabemos, meus irmãos, que o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será a resignação e a coragem. O jugo, já disse Jesus em Mateus, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então não nos assustemos, não nos desesperemos, achar que a nossa cruz é mais pesada, só estará nos nossos ombros aquilo que nós possamos caminhar com ele. Caminhar no nosso processo evolutivo, levando em nossos ombros, porque todo o processo de desconhecer isso aí, anestesiar, fingir os nossos sofrimentos, são métodos ineficazes, né? São mecanismos de alienação que só vão postergar a nossa evolução. Estamos aqui para evoluir. Então, a vontade de Deus, esse modo, ainda dentro dos motivos, esse modo de ser feliz, né? Sofrer de modo feliz. Se existe esse sofrer de modo feliz, na doutrina espírita, nós entendemos esse processo, né? O espírita não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, né? E Jesus Deus não nos impõe o sofrimento, nós é que fazemos as nossas escolhas, em busca das nossas aflições, das nossas sombras. Jesus, Deus, como nosso Pai, quer que nós sejamos felizes. Viemos para a Terra para nos transformar, para nos educar e para sermos felizes. E não viemos para sofrer, porque não é punição. Deus não é punitivo, né? Ele é só amor e bondade. Então, se a gente coloca sempre, na hora da resignação, de aceitar aquela aflição como um entendimento dinâmico, né? Colocando Deus em primeiro lugar, a gente vai começar a encarar essas grandes crises, colocando assim sempre Deus acima de tudo, né? Aí o sofrimento ele fica mais leve, mais suave, como disse Jesus, que o jugo era leve, suave e o fardo leve. Então Jesus nos dá essa força de continuarmos no caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. É por isso que todos os espíritos superiores nos alertam. Sempre, tudo que fizer, pensa primeiro em Deus. E aí, meus irmãos, a partir desses motivos da resignação, quando entendemos o porquê das nossas aflições, essas dívidas com a aceitação da dor são dívidas reduzidas, são aflitos consolados. No momento que essas dívidas não têm essa aceitação da dor, existe revolta, existe mágoa, culpar um ou outro, culpamos às vezes Deus por isso, estamos já aumentando as nossas dívidas e aí seremos perdedores. Então, a dor, ela é ainda o processo de equilíbrio. Equilíbrio para que nós cheguemos à via de redenção espiritual. Para que em face desse completo desenvolvimento moral que ainda estamos inseridos, possamos evoluir. Então, o amor é um antídoto para todos os sofrimentos, né? A raiz de todo sofrimento, já vimos, está em nós mesmos. Então, sem essas vicissitudes, como já vimos, meus irmãos, não há elevação moral. Por isso que Kardec, na pergunta 132, quando pergunta qual o objetivo da encarnação, a espiritualidade tão sabiamente responde: precisamos para a evolução, para chegar à perfeição, mas para isso precisamos passar pelas vicissitudes da vida corporal. Porque sem essas vicissitudes não há elevação moral.
né? E nem compromisso, e nem chegaremos nem compreendemos e nem chegaremos à nossa finalidade da existência terrena, que seria a evolução. Então a dor, ela não é uma tragédia, ela é uma luta para a conquista da nossa vida espiritual. Nessa luta da resignação, da paciência, da firmeza, né? Do entendimento, reconhecer-se na condição de espírito imortal, é outra coisa que a doutrina espírita nos orienta e nos faz com que esse entendimento chegue e que nós resignemos de uma maneira mais tranquila, com paz, com paciência. E aí, meus irmãos, a dor, ela é dividida categoricamente, vamos chamar uma divisão didática, dor e expiação, que corresponde àquela dor passada, que vem de dentro para fora, marcando a criatura nesses caminhos de séculos, detentes, complicando em labirintos, em aflições, mas tudo para a nossa regeneração. Questão 167, né? Para o objetivo da reencarnação, é crescimento, é progresso da humanidade, né? Não haveria justiça divina se assim não fosse. A dor auxílio, que é aquela dor do nosso presente, que precisamos caminhar com auxílio dos nossos benfeitores, com auxílio daqueles amigos espirituais, dos nossos familiares que já estão no mundo espiritual, a nos ajudar também. Essa dor, a dor auxílio às vezes é importante. Muitas vezes estamos passando por um processo de queda, de enfermidade, e precisamos daquele processo para que a gente evolua. Em alguma coisa existe um intuito, um objetivo, não vamos chamar um objetivo, mas uma finalidade para aquela nossa aflição. É melhoramento, é progresso. Então a dor é evolução, essa que se refere mais ao futuro, né? Está em evolução em 2 mundos também. Quando André Luiz, seu capítulo 19, ele diz que a dor, chamada dor evolução, é um dos ingredientes mais importantes na economia da vida em expansão. Ela atua de fora para dentro, aprimorando aquele ser, sem o qual não existiria nenhum progresso. A dor evolução, então, caracteriza-se pelo esse confronto, né, atingindo nós de fora para dentro, né, mas com resignação, com paciência, com fé em Deus, lutando, dinâmico, na capacidade de luta, com coragem. Então, esse convívio que normalmente vivemos nessa encarnação atual, mas que estamos preparando para a vida futura. Aquele parente difícil, que precisamos ter mais paciência, aquele cônjuge incompreensivo, aquela dificuldade de educar um filho, geralmente encaminhar esse filho para um filho mais rebelde que não conseguimos encaminhar. Então, todas as pressões exercidas de um ambiente familiar, de trabalho, né? A ameaça do perda de emprego. Quantas pessoas durante o processo agora da pandemia perderam seus empregos e tiveram que se reinventar, procurar um outro tipo de subsistência, né? Para sair dessa aflição. Mas não ficar parado, esperando ou se auto-torturando por passar, achar que Deus não se lembra de nós ou que Deus nos abandonou. Jamais. Deus, como Pai de bondade, está sempre. Ele só quer que nós sejamos felizes nessa encarnação. E, seguindo com as leis universais, as leis de Deus, estaremos nos aproximando muito mais da divindade e nos afastando das aflições. Então, todas essas dores que didaticamente se dividem em dor expiação, dor evolução, do auxílio, é uma dor única, porque a dor é uma mão modeladora, né? Ele é totalmente uma educadora. A dor ainda é aquela que modela com a coisa. Então a dor do evangélico, do espírita, é uma dor só. Dói do mesmo jeito. Nós temos um pouco do entendimento da raiz daquela dor, de onde vem, que é do nosso espírito. Então talvez seja mais fácil a aceitação, sim, né, de entendermos que aquele processo é para que nós possa progredir, que é no que nós continuemos a nossa evolução. Então, essas dores do mundo são pagamentos de faltas passadas ou atuais, como já vimos que tem esses 2 âmbitos visualizados dentro da doutrina. Somos devedores perante as leis divinas. Então, com a aceitação dessas minhas dores, vou colher fruto do aprendizado. Nossas dívidas serão reduzidas, seremos consolados, tornaremos vencedores. Sem a aceitação, perderemos o fruto desse aprendizado, do que colhemos. Porque sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nossas dívidas só irão aumentar se nós não tivermos essa aceitação.
se nos rebelarmos, se nos revoltarmos, e continuaremos aí como perdedores. Meus irmãos, os Espíritos nos orientam que a justiça divina, a contabilidade divina, sempre pagamos aquilo muito aquém do que devemos. Se a gente for trabalhar com números, com contabilidade, né? Suponhamos que numa dívida devemos 100, vamos trabalhar aqui com real, R$100 no prazo X que teremos que quitar. Na contabilidade divina, se surge a oportunidade de pagar R$1 e quitar nossa dívida. Então, assim procede a divindade para cada um de nós. O nosso pagamento é sempre inferior àquilo que realmente devemos pagar. Isso fazendo uma analogia matemática, né? Sabemos que a lei de Deus é muito mais amor. Essa analogia desse pagamento inferior que a gente deve é mais para a gente ter esse entendimento analógico em termos matemáticos. Mas sabemos que Deus é amor, é pura misericórdia. Então, as provações que enfrentamos devido à resignação e confiança no auxílio do Pai Maior não passam de convites da própria vida, ofertadas em prol do nosso aprimoramento íntimo. Como já disse André Luiz, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Então, a resignação também não é possível sem uma fé sólida, né, meus irmãos? Sabemos que uma fé robusta, o maior sentimento, o sentimento de resignação, ele se faz de uma maneira muito maior. Então, quando temos esse entendimento que temos um Pai de bondade, um Pai de misericórdia, que as nossas aflições e os nossos sofrimentos foram frutos das nossas escolhas, do nosso espírito, estamos capacitados a resignar e termos motivos para resignarmos. Então, a doutrina espírita, além de esclarecer, consolando, esclarecendo, nos ensinando, volta os olhos para o futuro, acalentando-nos com as bênçãos de uma esperança na vida futura, que a vida espiritual é a nossa herança divina. Então, compreender a imortalidade, como já foi falado, em vidas sucessivas, vamos ter oportunidades, quantas vezes precisarmos, reencarnaremos se não estivermos completos na perfeição, porque um outro objetivo da encarnação, na questão 132, é fazermos parte da criação, sermos co-criadores quando estivermos prontos. Então, todo esse conhecimento, a lei de ação e reação, ninguém está livre, por isso não devemos julgar nenhum irmão, porque a lei de ação e reação está para todos nós, né? Essa promessa das bem-aventuranças do Cristo, que são cumpridas para a vida eterna, esse processo evolutivo nosso como ser espírito imortal. Então, aceitar toda essa, aproveitando as dificuldades para sairmos, ter essa potencialidade divina que está inserida em nós mesmos. Somos filhos de Deus, temos o gene da divindade, estamos em Deus, Deus está em nós o quanto nós estamos em Deus. Então, menora mais, esse entendimento faz com que essas leis divinas, na sua aplicação do sentir, do pensar, do agir, né, faz com que esse trânsito nosso pela Terra, essa evolução aconteça num prazo mais curto. A depender, só depende de nós, não é, meus irmãos? Então, a gente vai, já chegando para a conclusão do assunto, considera-se então, aqui nos diz Emmanuel, confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar na sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo uma preparação da alegria. Atravessar as provações entesourando a experiência. Observar as leis da vida e aceitá-las, compreendendo que a dificuldade é uma instrução imprescindível. E Kardec também nos diz que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. E nosso amado Chico já disse, né, quem deserta da luta por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, vai encontrar uma luta muito maior pela frente. Então, não podemos desistir das nossas lutas, nem das nossas aflições. Teremos que passar por elas e, a partir daí, com essa dor, procurar sairmos mais fortalecidos. Né? A dor é essa obra sublime que educa e aperfeiçoa. É um corretivo de nossas almas. E que nos faz evoluir, nos faz progredir, a marcha para a evolução. Então, agradecer a todos pela oportunidade de trabalho e finalizar com essa pequena
passagenzinha aqui do livro da revista Reformador, quando ele diz que o espírito prudente recebe a aflição como oleiro, que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez à beleza de um vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel às vezes é exclusivo medicamento de cura, a aflição é porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aquele que recebe a aflição por instrumento de perfeição, consegue extrair-lhes as preciosidades divinas. E é por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. Capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. De vez que é somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossas ideias, de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno, a que todos nós chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Está na revista Reformador, 1954. Então, meus irmãos, finalizando essa tão bela passagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação, agradecendo a espiritualidade por esse entendimento dessa doutrina consoladora, que nos demonstra, de uma forma raciocinada, nos orienta como devemos proceder para melhor evoluirmos. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquemos todos sob a proteção do Mestre Jesus. Que assim seja.